Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos começando mais um webcast e o título dela é a novidade do System Center Virtual Machine Manager 2012. Como palestrante é eu e o Alexandre Prado. Meu nome é Gustavo Santos. Hoje eu sou Microsoft Partner hoje. Também sou Microsoft Community Contributor e moderador do Fórum TechNet, na parte de virtualização, System Center, Windows e alguns outros fóruns. E como moderador hoje tem o Wilson Fernandes, ok? E vamos dar continuidade à nossa apresentação. Qual que é a nossa agenda para hoje? Eu vou mostrar um pouquinho das versões antigas até a versão nova do VMM 2012. Vamos conhecer um pouquinho antes o System Center Virtual Machine Manager de 2012. Vou falar um pouquinho dos pré-requisitos para a instalação dele, o que a gente precisa para instalar, questão de hardware, questão de software. Nós vamos dar uma visão geral, não sei para vocês. As novidades que a gente tem no VMM 2012, não deu para colocar todas as novidades porque é muita coisa e não tenho tempo suficiente para a gente falar sobre todas as funcionalidades, o que renderia talvez uma outra webcast. E aí nós vamos fazer um overview da console do VMM, dos serviços dele, da fábrica, da library, dos jobs e das configurações dele também. Ok? E ao passar por esse overview, nós vamos falar um pouquinho das funcionalidades novas que tem no VMM 2012. Então vamos lá. Na versão 2007 do VMM, a gente tinha um Cluster Agnostic e o Virtual Server, além de gerenciamento de máquinas virtuais, criar máquinas e etc. No VMM 2012, a gente já conseguia adicionar e remover o cluster, criar e deletar uma alta disponibilidade de máquina virtual. Como migração, a gente tinha o Quick Migration. A gente tinha também o gerenciamento de Hyper-V e VMware, não no nível que a gente está hoje do VMM 2012, é claro. Numa versão mais para frente, a 2008 R2, a gente já tem o Cluster Shared Volumes, que é o compartilhamento de discos entre os clusters de Hyper-V. E todos esses Hyper-V acessavam a mesma LUN de uma storage para fazer alta disponibilidade da máquina virtual. A gente já passa a ter o Live Migration e o SAN. A gente tem migração intra-cluster de máquinas virtuais e o gerenciamento do Hyper-V versão Hyper-V R2. Ok? No VMM 2012, a gente já pode criar o cluster por dentro do VMM e deletar. Fazer o gerenciamento de cluster em um domínio não confiável, ou seja, você tem um cluster que não está no seu domínio e você consegue gerenciar esse cluster. Você tem a alta disponibilidade agora do servidor VMM. Então você pode fazer um cluster de System Center Virtual Machine Manager. E uma novidade bem bacana que entrou foi o gerenciamento de Citrix, servidores de virtualização. Ao longo da webcast nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas funcionalidades do VMM 2012, é claro. E vamos comentar um pouquinho a fundo sobre cada uma delas. Aqui nós vamos ver um pouquinho da topologia do VMM 2012. Onde a gente tem o WSUS fazendo a distribuição de updates para as máquinas, para o cluster. A gente tem o Windows Deployment Services, o PXE, para a gente fazer a instalação de servidor bare metal, ou seja, servidor que não tem sistema operacional. E aqui já entra a parte de gerenciamento de hypervisors, que é o Hyper-V, o Citrix, que entrou agora nessa versão, e VMware. Para a gente conseguir conectar no VMware, a gente precisa do vCenter, que é onde a gente adiciona ele lá no VMM. Aqui já tem uma imagem para a gente da alta disponibilidade do Virtual Machine Manager. Ou seja, se um servidor seu falhar, você tem outro servidor para assumir o serviço para você. E aí a gente tem o SQL, fazendo gerenciamento da base de dados. A gente tem o Library Server, onde a gente armazena ISO,
VHD de máquinas virtuais e outros itens que a gente vai falar um pouquinho mais para frente detalhadamente. A gente tem o VMM Console, que é a console administrativa do System Center Virtual Machine Manager. É onde a gente consegue efetuar todas as tarefas dele. E a gente tem o Self-Service Portal, que é uma console da VMM que você pode publicar para a internet, para que seus usuários possam acessar ele pelo Internet Explorer 8 ou Internet Explorer 9. Somente nessas duas versões. Nesse slide aqui, pessoal, eu botei só um pouquinho da capacidade separada em dois tópicos. No gerenciamento de serviço e no gerenciamento da fábrica. Onde a gente tem várias capacidades, dimensionamento do que a gente pode fazer dentro do VMM, quais são as features novas, o que a gente tem disponível para entrega de máquinas virtuais e gerenciamento. E é mais ou menos sobre essa estrutura que nós vamos comentar hoje. Agora a gente entra na parte de pré-requisitos de hardware. Eu separei aqui para a gente com cada uma das funções do VMM 2012, que é o Management Server, que é o servidor de gerenciamento, onde se instala o VMM, a console, que é para você gerenciar o VMM remotamente, o Self-Service Portal, que é o que permite você fazer acesso a HTTP e HTTPS, fazer deploy de máquinas virtuais, deletar uma máquina, startar uma máquina, desligar a máquina, e você pode delegar isso para outras pessoas para dentro da sua empresa também, elas têm permissão para fazer isso. Você tem a library, que é onde você armazena os recursos que você tem disponível, como o CD do Windows, você cria uma imagem lá dentro, você pode colocar VHD de máquinas virtuais, criar templates de máquinas virtuais e disponibilizar isso para um recurso dinâmico para criação ao longo do gerenciamento que você tem. E o servidor de base de dados. Então eu coloquei aqui os quesitos que a gente tem para menos de 150 hosts e para mais de 150 hosts. Ok? Em um ambiente de teste, caso você queira estudar o VMM, talvez você não precise de tanto recurso igual demanda aqui. Lembrando que o ambiente para teste e o ambiente real que vocês trabalham hoje é um ambiente totalmente diferente. Ok? Os pré-requisitos do sistema operacional. Para o VMM Server, é exigido para a gente o Windows Server 2008 com SP2, x64. Pode ser nas três versões Standard, Enterprise ou Data Center. E é só suportado na versão Release to Manufacturing. E a gente pode instalar ele também no Windows Server 2008 R2, x64. Eu até esqueci de colocar aqui o Standard, desculpem. Para o VMM Console, que é o gerenciamento remoto do System Center Virtual Machine Manager. A gente pode instalar ele em todas as versões suportadas pelo VMM Server. E a gente pode instalar ele também no Windows 7 32 e 64 bits. Na versão Professional, Enterprise ou Ultimate. Ou seja, você tem uma infraestrutura de VMM na sua empresa, você instala o VMM Console e pode gerenciar ele remotamente. Você tem o Self-Service Portal, que ele é suportado para instalar em todas as versões do VMM Server também. E para acessar o Self-Service Portal pelo Internet Explorer, só nas versões 8 e 9. No Library Server, a mesma coisa a gente segue. São as mesmas versões do VMM Server. O VMM com alta disponibilidade, a gente criar um cluster de VMM. A gente pode instalar ele na versão 2008 R2, x64 e na 2008 R2 SP1 x64 também, nas três versões, Standard, Enterprise e Data Center. E para o Database Server, a gente pode instalar ele no SQL 2008 SP2 e na versão do SQL 2008 R2 Standard, Enterprise e Data Center. Todas essas são as versões suportadas pelo VMM para fazer o deploy dentro de uma infraestrutura. Agora os pré-requisitos de role, features e softwares. A gente precisa ter antes instalado em um servidor, para a gente subir o VMM, a gente precisa do PowerShell 2.0,
que ele vem para a gente por padrão dentro do Windows. A gente deve instalar a feature .NET Framework 3.5 SP1 ou uma versão mais recente. O Windows AIK, que é o Windows Automated Installation Kit 2.0. E o Windows Remote Management, o WinRM 2.0 também. O Windows Remote Management, ele já vem no Windows e esse serviço é startado por padrão, tá? Não é uma role nem uma feature, é um serviço do Windows. E a gente precisa do Internet Information Service para a gente usar o Self-Service Portal para a publicação dele para o Internet Explorer. Então a gente precisa dele instalado para que a gente possa ter o acesso a HTTP ou HTTPS. Isso depende da configuração que você vai querer manter dentro da sua empresa. Agora, os pré-requisitos para a gente conseguir fazer um VMM com alta disponibilidade. Ok? Alta disponibilidade do servidor Management Server. O que a gente precisa? O VMM 2012 ele pode ser instalado em Failover Cluster do servidor Windows Server 2008 R2, que proporciona uma maior disponibilidade e capacidade de failover para um dos nós para backup em caso de falha. Ou seja, um VMM seu caiu hoje, você tem o outro para segurar sua infraestrutura. Ok? Pessoal, estou vendo algumas perguntas aqui. Vamos deixar as perguntas mais para o final do webcast. E se a gente precisar, a gente volta ainda nos pontos que vocês tiverem dúvida para a gente solucionar o que tiver aí. Tá joia? O VMM com alta disponibilidade, a gente consegue proteger o sistema operacional de máquinas virtuais e o servidor VMM contra falha. Só pode haver um servidor Management Server ativo por vez em um failover cluster de VMM. Ou seja, você só pode ter um nó ativo do VMM. Você não consegue ter dois nós ativos. Você pode fazer o failover automático ou manual do VMM e das máquinas virtuais. E para que a gente consiga deixar o VMM com alta disponibilidade, um pré-requisito é que a gente tenha que criar um container lá no ADSI Edit do Active Directory para armazenar o DKM. Ou seja, o DKM ele é utilizado pelos dois VMMs que estão em cluster. Quando um VMM cai e ele está tendo acesso ao DKM no Active Directory, o outro servidor VMM, que está como nó passivo no cluster, ele precisa dessa chave para que ele consiga continuar gerenciando o VMM. E sem essa chave ele não consegue fazer a alta disponibilidade e a gerência das máquinas virtuais e de toda a infraestrutura que você tem ligada ao VMM. Tá. Pessoal, só um minutinho, por favor. Vou só passar um link para o nosso amigo Alexandre. Vamos voltar aqui. Pronto, Alexandre, já te enviei. Assim que entrar na sala, dá um toque pra gente para eu dar um pause na apresentação e aí a gente te apresentar, ok? Obrigado por ter vindo, cara. Bom, a gente já explicou a parte do DKM. Vamos passar para o próximo slide. Algumas dicas para a gente fazer um deploy com sucesso do System Center Virtual Machine Manager 2012. É que o computador onde o VMM for instalado, ele deve fazer parte obrigatoriamente de um domínio Active Directory.
Caso você for instalar um VMM com a memória dinâmica no Hyper-V, o servidor ele deve ser configurado para iniciar ou startar o Windows com 2 GB de memória, implementações em grande escala e distribuídas. É altamente recomendado que você tenha um servidor adicional com a função de Library Server, que é onde você armazena suas ISOs para fazer um deploy de máquina virtual, seus templates. Ele não é suportado a instalação de Self-Service Port em um controlador de domínio, e também não é suportada a instalação do VMM com SQL Express, somente com as versões do Windows do SQL Server 2008, que já foi dito anteriormente nos slides, ok? Agora algumas novidades. A gente tem o gerenciamento de múltiplos hypervisors, que é onde entra o gerenciamento do Hyper-V, é claro, em primeira instância. A gente tem o gerenciamento do VMware e do Citrix, onde a gente pode adicionar também cluster de VMware, tanto de VMware quanto de Citrix, para dentro do VMM e fazer o gerenciamento disso para você. Você tem o provisionamento de máquinas virtuais, bare metal, ou de máquinas físicas, desculpe, bare metal. Ou seja, você tem uma máquina física no seu ambiente sem sistema operacional instalado. Então você consegue ligar essa máquina, fazer um boot PXE pela máquina e fazer a distribuição do sistema operacional para ela. É lógico que antes você deve ter um sistema base já pré-criado, instalado e com as atualizações todas em dias para você conseguir distribuir isso. Você consegue fazer a criação de cluster por dentro do VMM hoje. Ou seja, você tem vários servidores Hyper-V, você já consegue juntar esses servidores que você tem na sua infraestrutura e criar um cluster a partir do VMM. E dentro desse cluster você já consegue indicar qual que é a storage que você quer usar, qual que é os discos que você vai distribuir para esse cluster, para a integração dele. Essa é uma das novidades que eu mais gostei. Você tem integração com load balancers, integração com remote management, distribuição de IP com pool, ou seja, você cria um pool de IP address dentro do VMM e você consegue fazer a distribuição desse IP para suas máquinas virtuais. Ok? Você consegue classificar hoje a storage, caso você tenha ela na sua infraestrutura, de acordo com a capacidade dela ou de acordo com o que for a maior necessidade sua. Ou seja, você pode pegar, você tem uma storage dentro da sua infraestrutura, você pode fazer o gerenciamento da sua storage por dentro do VMM, fazer o gerenciamento das LUNs que você tem, gerenciamento da quantidade de espaço, distribuir a LUN para um hypervisor que você tem. E a gente tem também agora o VMM com alta disponibilidade. Foi o que eu expliquei no slide anterior. Agora nós vamos apresentar a console para vocês. Ela está de cara nova, como vocês podem ver. Na parte aqui superior, onde a gente tem Create Service, Create Virtual Machine, Create a Cloud, é onde a gente pode fazer as ações que a gente deseja. Ou seja, você quer criar uma máquina virtual, criar uma cloud, adicionar os servidores Hyper-V lá dentro, adicionar um cluster de Hyper-V. O interessante dessa parte da criação de cloud é que se você tem uma quantidade, suponhamos, de 10 servidores Hyper-V, você pode pegar os 10 servidores Hyper-V, cada um com a sua quantidade de memória, e disponibilizar isso para uma cloud como se fosse um recurso só. Ou seja, se em cada servidor você tem 1 GB de memória, quando você cria a cloud e adiciona os servidores Hyper-V, e suponhamos que cada servidor desse Hyper-V tem 1 GB de memória, então a cloud que você criar vai ter 100 GB de memória. Se você tiver 100 hosts Hyper-V, 1 GB para cada host Hyper-V. Então você consegue agregar todos os recursos que você tem de espaço em disco, memória. Você consegue agregar esse recurso e tornar ele como se fosse um recurso só. Ok? Aqui na parte inferior, a gente tem o gerenciamento de qual objeto e serviço que a gente quer gerenciar. São as VMs, a fábrica, a library,
os jobs que são executados, que são as tarefas que a gente executa no VMM, a gente pode acompanhar através dos jobs e as configurações do VMM. Cada um desses recursos nós vamos conseguir ver ao longo da webcast, ok? Olá, Alexandre, conseguiu acessar? Tá com o áudio aí, tudo certo? Oi, Gustavo, tá me ouvindo? Oh, agora estou ouvindo aí. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, desculpa a demora em ter logado aqui, cara. Sem problema. Pessoal, agora a gente está com o Alexandre Prado. Alexandre, você quer se apresentar, por favor? Pessoal, boa tarde, desculpa a demora em ter logado aí. É um prazer estar participando desse webcast. Eu sou o Alexandre Prado, sou MVP e Windows Expert Consumer. Sou líder do grupo MS Infra Rio e fui convidado juntamente com o Gustavo a estar apresentando esse webcast aí e que o Gustavo está apresentando com grande maestria aí. Ok, Alexandre, sinta-se à vontade a hora que você quiser para entrar, dar dicas, falar alguma coisa sobre a apresentação. Tá em Sem casa. problema, cara. Sem problema. Valeu mesmo, Gustavo. Falou, obrigado, Alexandre. Aqui, pessoal, agora a gente já está na parte de VMware Services, como a gente pode ver aqui na parte inferior do lado esquerdo, que é onde a gente consegue fazer o gerenciamento das máquinas virtuais, gerenciamento dos hosts, né? E a gente pode fazer criação de máquinas virtuais, criar cloud, criar um services. A gente pode criar um host group, igual está apresentado aqui na broadcast, onde eu tenho 3 servidores Hyper-V. Ou seja, você faz a organização, o gerenciamento das suas máquinas virtuais, move as máquinas virtuais, faz o gerenciamento do seu cluster. E aqui a gente pode também criar template a partir das máquinas virtuais que a gente tem aqui nas VMs. Ok? A parte de template nós vamos ver um pouquinho mais para frente no library. E essa tela é onde a gente consegue fazer o gerenciamento das máquinas virtuais. Acessar a máquina, configurar ela, adicionar memória, criar discos. Isso tudo a gente consegue fazer por essa console. Ok? Aqui eu resolvi, só mostrando para vocês, aqui a gente está em VMs, e no próximo slide nós vamos mudar para Overview, que é onde a gente tem eu fiz a questão de cortar o gráfico, porque ele é muito grande, e não iria dar para colocar ele inteiro aqui para a gente na apresentação. Então eu cortei as partes que seriam interessantes para colocar, que é a parte onde ele faz a medição para a gente da performance dos hosts Hyper-V que a gente está executando no VMM. Então a gente tem aqui um gráfico aqui da performance diária dele nas últimas 24 horas. A gente tem consumo de CPU e performance dela. A gente tem a quantidade de megabytes trafegados e gigabytes pela storage que a gente tem linkada aos servidores Hyper-V. Então a gente tem um gerenciamento e um overview no momento do que está acontecendo no VMM. Tá? Essa atualização ela acontece de pouco em pouco tempo. É um refresh muito rápido que acontece. Creio eu que menos de um minuto ele vai atualizando isso para você, vai te mostrando como é que está no momento, o que está acontecendo em cada host, ou em um cluster, ou em uma cloud que você tem disponibilizado como recurso no seu VMM. Aqui a gente já tem... Oi. Aqui a gente já tem aqui a gente já entra na parte da fábrica, onde a gente consegue fazer o gerenciamento dos hosts Hyper-V, do cluster. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho mais na parte do gerenciamento da infraestrutura toda mesmo, como um todo. Então aqui a gente já tem o gerenciamento dos hosts. Aqui no painel dos computadores gerenciados, a gente já pode ver os 3 hosts Hyper-V que tem nessa console.
E o servidor VMM, com as funções dele, que é a de Library e a VMM Server. Mais um pouquinho aqui para baixo, a gente tem a opção de Library Server, que é onde a gente armazena os recursos que a gente tem disponível. Ou seja, as ISOs que a gente tem, máquinas virtuais para a gente provisionar isso rápido para um usuário final ou para uma necessidade específica. A gente consegue subir máquinas virtuais muito rápido com a opção de template, deploy desse template. O deploy do template hoje, ele acontece com bits, que ele faz a transferência via rede muito rápido. E a gente tem aqui a parte do PXE Server, que é o que eu tinha explicado anteriormente. Ou seja, você tem um servidor físico na sua infraestrutura, sem sistema operacional instalado. Então, a necessidade que a gente tem de ter um servidor PXE é para que esse servidor sem sistema operacional, ele consiga buscar um IP que é distribuído pelos servidores PXE. A gente também tem a parte de Update Server agora, onde a gente consegue adicionar um servidor WSUS, ou até mesmo colocar uma distribuição de updates que a gente tenha dentro do System Center Configuration Manager. O recurso de distribuição de atualização de WSUS com o Configuration Manager e o VMM 2012, eles podem ser compartilhados. Então você pode distribuir os updates para suas máquinas virtuais, sua infraestrutura. Você consegue fazer o gerenciamento completo de updates, saber o que está acontecendo, qual máquina está desatualizada, qual máquina está precisando de atualização. Você pode fazer com que isso também aconteça automaticamente e só gerenciar os relatórios que são dados pelo VMM para você. A gente tem a parte aqui de vCenter, que é onde a gente consegue inserir servidores VMware para dentro do VMM Server e fazer o gerenciamento desses servidores. Um ponto bem legal do gerenciamento do VMM, que foi do VMware, que foi aprimorado pela Microsoft agora, é que a gente consegue gerenciar o cluster do VMware, inclusive mover esse cluster para dentro dos hosts groups que a gente tem. Igual eu tenho os 3 servidores Hyper-V aqui. Então a gente tem um gerenciamento hoje completo de uma infraestrutura VMware e a gente consegue fazer, inclusive, pegar templates que são criados em servidores VMware e disponibilizar isso para fazer deploy por dentro do VMM. Então a quantidade de funcionalidades novas no VMM é muito grande. Para quem está começando a mexer agora, é um mundo que vai entrar que é um pouco diferente do VMM 2008, mas que tem muitos recursos para vocês trabalharem e que vai ser de grande ajuda para vocês. Isso vai facilitar a sua vida 100% no gerenciamento diário seus. Ok? Aqui agora a gente tem a parte de network, que é onde a gente tem a disponibilização de placas de rede de todos os hosts que você tem na sua infraestrutura. A gente pode criar a cloud e dos servidores que a gente tem e disponibilizar essas placas de rede sendo como uma só e fazer o gerenciamento dessas quantidades de placas de rede através do Logical Networks. A gente tem também a distribuição por pool de MAC address, ou seja, você consegue distribuir MAC address agora com gerenciamento. Você sabe quais MAC address são delimitados e você pode gerenciar isso também e controlar quais serão entregues. A gente tem um gerenciamento de load balancer e o de VIP templates, que é o que? A gente tem uma estrutura de NLB de load balancer e aí a gente consegue adicionar IP virtuais e linkar ela ao gerenciamento de NLB que a gente tem. Então a gente pode fazer o gerenciamento do NLB, caso você tenha, através desse IP virtual que é criado. Ok? A parte de storage agora, que está bem legal. Existem algumas storages da Dell, HP, que tem suporte para a gente ser adicionado, e outras storages também, eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas que a gente pode adicionar essas storages para dentro do VMM. Ou seja, você tem uma storage na sua infraestrutura. Você consegue pegar a storage, colocar ela dentro do VMM e conseguir fazer o gerenciamento completo dessa storage. Ou seja, você tem várias LUNs dentro de uma storage, então você consegue gerenciar as LUNs, você consegue pegar as máquinas virtuais que estão dentro dessa LUN,
fazer o gerenciamento de espaço da storage, provisionamento de espaço também. Você consegue fazer a classificação e criar pools de storage e de LUMs também para disponibilização e fácil acesso para você. Ou seja, você faz o controle total hoje de uma storage e disponibiliza essas LUMs que você tem na storage para os seus servidores que estão sendo gerenciados pelo Hyper-V. Ok? A classificação e o pool, você pode fazer a classificação da sua storage dependendo de qual tipo de classificação que você quer, ou por espaço, ou por tipo da storage, ou por tipo de conexão que a storage tem, se é Fiber Channel, ou SCSI. Então você pode fazer a classificação, isso fica a seu critério. Ok? Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de library, que a gente comentou anteriormente, mas não falou 100% dela. Aqui na parte de library, pessoal, é onde você tem os recursos que você pode disponibilizar para sua infraestrutura, como eu tinha comentado anteriormente, ISO. Se você tem uma ISO e quer instalar uma máquina virtual do zero, ao invés de você pegar o CD e colocar lá dentro do servidor e atachar esse CD para uma máquina virtual, você pode copiar essa ISO para dentro da sua library e na máquina virtual atachar essa ISO que você colocou lá dentro da sua library do VMM. Ok? Aqui na imagem que está sendo mostrada para nós, a gente pode criar um template de serviço, criar um template de máquina virtual, fazer criação de máquina virtual ou criar outros recursos que sejam disponibilizados para a sua library, adicionar servidores de biblioteca. A gente também pode importar um template, ok? E aqui mais para baixo a gente tem a parte de Service Deployment Configurations, Service Templates e VM Templates, que é onde ficam armazenados todos os templates que você tem, templates de serviço e templates de configuração. Então, quando você quer fazer o provisionamento de uma nova máquina virtual, você pode vir aqui na Library e criar essa máquina virtual a partir de um template pré-criado e disponibilizado. Ou seja, o template pré-criado e atualizado é uma máquina virtual que você cria ela, instala o sistema operacional, instala o software que você quer, feature que você quer, deixa essa máquina totalmente atualizada e cria um template dessa máquina virtual. O template é criado pelo VMM, ele pega a máquina virtual desligada, faz um sysprep nela, copia os dados de arquivos do VHD dela e armazena ela dentro da biblioteca do VMM. E após ela estar armazenada dentro da biblioteca, você consegue fazer o provisionamento dessa máquina. Hoje, em uma infraestrutura de alta capacidade, eu te falo que você não demora 5 minutos para fazer o provisionamento do Windows Server 2008 R2. Isso é muito rápido e muito fácil de fazer o deploy de máquinas virtuais. Dependendo da capacidade que você tem e a necessidade, é lógico. Aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem também, dentro de library ainda, os objetos equivalentes. Ou seja, você tem os recursos dentro da sua biblioteca e você pode linkar esse objeto a algum objeto equivalente. Algum objeto que seja de mesma instância e de mesma capacidade dentro do VMM. Você consegue fazer a organização dos objetos que você tem dentro do VMM. Alexandre? Oi, estou ouvindo, Gustavo. Não, beleza. Quer pontuar alguma coisa? Foi feita a pergunta sobre o PXE Server, acho que foi o Celso. Ele perguntou se o PXE Server era uma feature do WDS ou se era um recurso no Virtual Machine Manager. A diferença do WDS é que ele é um recurso no Windows Server 2008 e 2008 R2. Celso, e o PXE Server é um recurso no System Center, tá? O Virtual Machine Manager. Bacana. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. E aí a gente tem aqui os recursos que são disponibilizados também da library do Self-Service Portal. Você tem os recursos dentro da sua biblioteca
E diante desses recursos que você tem disponibilizado dentro da sua biblioteca, você pode deixar que as pessoas que usam Self-CS Portal, eles tenham acesso a esses recursos da biblioteca para fazer deploy de máquina virtual, ou até pegar um recurso que tem dentro da sua biblioteca e criar de acordo com a necessidade dele, os recursos que ele precisa. Ok? Mas para frente nós vamos comentar um pouquinho mais de Self-Service Portal. É uma parte bem interessante de se comentar. Aqui a gente tem os servidores que são Library Server. Neste caso que eu estou demonstrando, a gente tem somente um servidor, que é o VMM 001/001. E dentro desse servidor VMM, a gente tem esses recursos disponibilizados aqui. Ou seja, a gente tem algumas mídias, alguns discos virtuais, templates e alguns recursos customizados, que por padrão vem dentro do VMM 2012. Aqui em Update Catálogo Baseline é onde a gente pode criar um catálogo justamente para atualização dos servidores, ou seja, você pode criar uma base de configuração dependendo de quais são as atualizações que você necessita para os seus servidores. Então você cria um baseline de configuração, de atualização, e aplica ele para os seus servidores. E dependendo de qual for a baseline que você aplicar, vai ser aplicado os updates e gerado alguns relatórios e outras necessidades que forem precisas para a atualização dos seus servidores e de máquinas virtuais. Agora nós vamos entrar um pouquinho na parte de jobs, que é onde a gente tem extraído a parte, tudo que é feito no VMM é gerado um log. Ou seja, a gente cria uma máquina virtual, um log é gerado, a gente cria uma cloud, é gerado a cloud aqui, e mostrado os passos que o VMM faz para que todo o processo aconteça. Ok? Então aqui eu peguei uma imagem de um refresh de um servidor Hyper-V que eu fiz, e aqui embaixo a gente pode ver o processo. O que aconteceu no processo, que ele completou com sucesso, que foi o comando falando de refresh, né? Ele mostra o comando que é executado, o nome do servidor que a gente está executando, que horas e a data que foi startado e a duração desse job que foi do refresh da máquina física, do meu host Hyper-V. Uma coisa interessante, pessoal, é que em todas as abas do VMM, na parte superior do painel de ação, a gente tem um íconezinho do PowerShell. Ou seja, todos os comandos que são executados através da console do VMM, você pode fazer esses comandos através do PowerShell também. Ou seja, existe a possibilidade de se automatizar várias tarefas. Criação de máquina virtual, o backup do VMM a gente pode automatizar ele. Isso tudo com PowerShell. Então, qual que é a dica? Tudo que você faz no console você consegue fazer no PowerShell. É muito amplo. O PowerShell é uma ferramenta muito poderosa que pode, assim, ajudar 100% no gerenciamento do Hyper-V, do VMM e de alguns comandos que você precisa executar. Tá certo? Na imagem aqui do lado esquerdo inferior, eu coloquei uma imagem de uma criação de uma máquina virtual. Ou seja, todos os processos que são executados. Alguns slides anteriores, eu falei sobre o Bits e a transferência dele através da rede. Então aqui a gente tem um deploy do arquivo, ele está transferindo para a minha máquina virtual, criando ela a partir de um template, e ele está transferindo essa máquina para mim através do Bits, em cima do HTTPS, desculpa. Uma coisa que vocês podem notar aqui é que foi transferido 1.14 GB em 52 segundos. Isso é numa infraestrutura de teste que eu tenho, lógico, mas para você ver a velocidade que o Bits tem e o poder que ele tem de transferência. Isso tudo foi feito em cima de um ambiente de teste e de notebooks, onde eu tenho Hyper-V instalado. Ok? E aqui eu já coloquei nos detalhes desse log do job que a gente pode acompanhar ao longo dos comandos que são executados no VMM. Então a gente tem aqui criação da máquina virtual, deploy dela,
alteração nas propriedades da máquina virtual. Se você está criando a máquina virtual através do template, você pode alterar a quantidade de memória, a qual rede essa máquina virtual vai estar ligada. E por final, ele instala os componentes do VMM para a gente. Ou seja, é o VMM Agent. Ok? Agora nós vamos para a parte de configuração aqui nas settings, que é onde a gente tem todas as configurações que o VMM está ligada e alguns outros pontos importantes que a gente precisa citar. Aqui no caso eu coloquei uma imagem que é a da Database Connection, que a gente tem as informações em qual servidor de database que a minha instância do VMM, a minha base de dados, está armazenada. Eu tenho aqui embaixo o instance name e a porta do servidor SQL que eu estou utilizando e o nome da base de dados do meu servidor VMM. Ok? Então essas informações a gente consegue pegar elas através das settings aqui no VMM. Vamos agora para a parte de segurança em settings ainda. A parte de segurança, a gente consegue delegar tarefa para outras pessoas. Usuários de rede, usuários não administrativos, mas que precisam de criação de máquinas virtuais. Pode ser, um exemplo que eu dou é uma fábrica de desenvolvimento, onde os desenvolvedores precisam fazer testes com software e tal, e você não quer dar acesso a ele ao servidor VMM. Então o que você faz? Você dá acesso a esse usuário no Self-Service Portal e ele tem duas opções para acessar o Self-Service Portal, para fazer o gerenciamento. Você tem a opção de conectar HTTP ou HTTPS no Internet Explorer 8 ou 9, ou então, uma das novidades que foram lançadas agora, é que o usuário do Self-Service Portal, ele consegue instalar a console de gerenciamento do VMM agora. Ou seja, ele tem as duas opções. Ou ele pode ir por HTTP e HTTPS, ou ele pode instalar a console de gerenciamento na máquina dele, no Windows 7, e fazer as alterações que ele precisa. Criação de máquinas virtuais, depende. O que ele necessitar agora, ele tem os dois meios para fazer. A gente voltando aqui agora para as user roles, a gente tem as três aqui configuradas, que é a de Administrator, onde você tem acesso a toda a console do VMM, você pode fazer ações dentro da console, que é a permissão administrativa. Você pode delegar a administração para o usuário e você pode permitir que o usuário acesse o VMM pelo Self-Service Portal. A gente tem essas três user roles que a gente pode aplicar para usuários do Active Directory e permitir que ele faça acesso somente a um host group, ou a uma máquina virtual, ou a um cluster de Hyper-V. Isso depende da necessidade do usuário e depende também do que ele precisa de acesso. Logicamente que a gente não precisa sair dando permissão de administrador para todo mundo, que isso você vai acabar complicando sua vida. Então é legal você mapear quais são as necessidades do usuário e aplicar essas permissões que a gente tem, os papéis, me desculpem, aos usuários, ok? Que são os três papéis que a gente tem, de administrador, Delegated Administrator e Self-Service Portal. Então, dependendo da necessidade, você aplica o papel para o usuário e esse usuário vai ter acesso somente aos objetos que você der permissão a ele. Tá? E o nível de permissões no VMM também foi muito bem aprimorado. Você consegue limitar o usuário a ligar, desligar a máquina virtual, fazer snapshot, adicionar memória, remover memória, adicionar CPU e uma série de outros itens que podem ser configurados. Além dele, você tem a questão de cota do System Center Virtual Machine Manager. É um ponto que nós vamos citar um pouquinho mais para frente, que é bem legal também. Que é uma forma de você limitar a quantidade de máquinas virtuais ou recursos que um usuário que está dentro de um desses três papéis pode executar dentro do VMM 2012. E aqui a gente tem os papéis, né? Inclusive o de Read Only só, que é a de visualização de leitura do VMM.
Então a gente tem o papel de VMM Admin, que é o administrador do VMM, o Delegate Administrator, que é a delegação da administração da console do VMM, somente leitura para administradores, e o Self-Service User, que é o que a gente citou anteriormente, com acesso pelo HTTP, HTTPS e pela console de gerenciamento. Agora nós vamos falar um pouquinho do refinamento dos papéis que a gente tem dentro do VMM. Então a gente tem um controle de permissionamento refinado dentro dos papéis que a gente aplica para o usuário. A gente tem cota. O que é a cota? É um número que você define para os recursos dentro do VMM. Um exemplo é a máquina virtual, para que o usuário possa criar esse recurso. Então, por exemplo, se a cota de uma máquina virtual, de um template, é uma cota 1, por exemplo, você adiciona a cota para um usuário e, dependendo da cota que esse usuário tiver, ele vai poder criar uma quantidade X de máquinas virtuais. Então é bem legal isso, porque você pode adicionar cota para um usuário para ele criar um recurso e depois que ele limitar essa cota dele, acabou. Ele não consegue mais criar esse recurso. Ok? Uma diferença disso é que na cota não está incluído o número de VMMs ligados à biblioteca, ok? E como que a gente pode aplicar essa cota? Tem duas formas que a gente pode aplicar a cota. Ou a gente pode aplicar uma cota compartilhada para os usuários, ou a gente pode fazer a aplicação da cota por usuário. Ou seja, tem a cota compartilhada é o total de usuários que você tem essa cota compartilhada, ou então você pode fazer o refinamento de cota por usuário. Isso depende de qual é a forma de gerenciamento que você quer fazer. Ok? E dentro da cota, é o que eu tinha explicado anteriormente, a gente tem um dimensionamento dela também, que é quais os recursos que o usuário pode criar. Dentre eles, a gente tem uma lista de recursos que a gente pode delegar para a cota e colocar esses recursos aplicados dentro de um papel na role do VMM. Ok? Incluídos eles, a gente tem o processador virtual, memória, o armazenamento que esse usuário pode incluir dentro de uma máquina virtual ou utilizar para o deploy de uma máquina virtual, o número de VMs que esse usuário pode criar, inclusive o número de VMs ligados à cota não está ligado à biblioteca, ok? Não é contado cota com máquinas virtuais ligadas à biblioteca. Então é bom fazer o refinamento da role que você vai aplicar para um grupo de usuários ou para um usuário e limitar o que ele pode ver dentro do VMM e o que ele pode usar. Ok? E a gente tem um custom cota também, que é o que a gente consegue puxar as configurações de cota que a gente tem no VMM 2012. Caso a gente faça uma migração ou um upgrade do VMM 2008 R2 para o VMM 2012. Agora nós vamos aqui para a parte de Library Settings, que está dentro de Settings também, que é a configuração do refresh que a gente pode fazer para a library. Ou seja, você adicionou um recurso dentro da sua biblioteca, e aí qual que é o intervalo que você quer que essa biblioteca faça o refresh para que esteja disponível para os usuários utilizarem, ok? Só um refresh para a atualização da biblioteca. Aqui a gente tem a parte de configurações de rede, onde a gente pode definir a criação automática de redes lógicas e assignar isso para máquinas virtuais. E como o VMM vai procurar, qual que é a sequência que ele vai procurar, se é primeiro pelo sufixo DNS ou pelo switch virtual. E aí a gente tem a opção de marcar também a criação automática de redes virtuais. Caso aconteça algum problema, ele cria automaticamente essas redes e adiciona essas redes para suas máquinas virtuais, sem você ter uma perda de performance ou perda da máquina virtual, a máquina virtual ficar offline. Então você consegue fazer esse gerenciamento aqui. Aqui é a configuração do agente do VMM, que qual que é o método que vai ser usado para a comunicação com o Virtual Machine Manager Agent.
Então, aqui está o modo mais seguro, que é o pelo FQDN, que é o nome da máquina completa, Full Qualifier Domain Name, ao invés de usar o IP Address, que ele vai buscar e vai fazer o gerenciamento desse agente que está ligado ao VMM, ou pelo Full Qualifier Domain Name, ou pelo IP Address que está na máquina virtual. Então você pode escolher qual que é o tipo que o seu VMM vai fazer o gerenciamento do agente que está instalado em uma outra ponta na máquina virtual. Ok? Vamos voltar aqui que eu quero pontuar uma coisa bem bacana. Uma dica que eu dou para quem vai instalar o VMM em um ambiente mais complexo, distribuído, que às vezes se você tem uma filial em São Paulo, no Rio, e você está em um outro estado, você pode fazer a distribuição de bibliotecas do VMM para essas localidades remotas que você tem em outro estado. Ou seja, você tem uma infraestrutura de servidores nessas localizações. E aí você tem um servidor lá, Hyper-V, que você está gerenciando ele. E você tem que fazer o deploy de uma nova máquina virtual, porque surgiu uma nova necessidade da empresa e essa filial precisa de ter um novo servidor. Então, para que você não faça o deploy de uma máquina virtual através de um link que às vezes pode ser pequeno, você pode criar uma biblioteca dentro dessa infraestrutura remota que você tem, fazer um deploy de uma máquina virtual, ao invés dele passar por um link dedicado esse deploy de máquina virtual, você vai fazer o deploy pelo library server que você tem na localização remota. Então você faz o deploy da biblioteca, adiciona os itens que você quer, máquina virtual, ISO e os outros recursos que você precisa. E o deploy você vai startar o deploy no estado ou na matriz da empresa que você está. Você vai startar o deploy e lá na matriz ele vai puxar a máquina virtual que você quer do library server próximo dele. Ou seja, você não precisa de transitar uma quantidade enorme de links. Você vai criar um servidor VMM Library em uma outra localidade remota e através desse servidor VMM você consegue fazer o deploy local. Ou seja, você tem uma distribuição e gerenciamento de servidores de biblioteca, o que vai facilitar bastante a vida, vai economizar a banda do seu link, você não vai pesar o seu link, vai carregar fazendo deploy de máquina virtual através de link, ou fazer o gerenciamento, puxar a máquina virtual. Isso é um recurso bem bacana e que pode ser utilizado. Ok? Lembrando, Library Server, em um ambiente de produção real, não faça a instalação dele junto com o servidor de gerenciamento do VMM. Isso pode gerar dor de cabeça, o seu servidor pode ficar mais lento e pode gerar alguma indisponibilidade para o servidor. Ok? Justamente pela quantidade de tráfego que é gerado pelo servidor Library Server e um servidor de gerenciamento do System Center, Virtual Machine Manager. Ok? Aqui agora eu queria mostrar para vocês a academia Microsoft Virtual Academy, que é o que ajuda a melhorar o seu conjunto de habilidades de TI e avança em sua carreira com um livre portal de formação, de fácil acesso e que lhe permite aprender no seu próprio ritmo, com foco em tecnologias Microsoft. Ou seja, você tem vários vídeos disponibilizados no MVA, você pode ver, assistir, aprender e conhecer novas tecnologias, bater papo com profissionais. Você tem um recurso de pontos, dependendo da quantidade de curso que você faz. É bem legal, indico muito a vocês acessarem isso. É de grande utilidade esse portal. Basta você dar uma conferida. Você precisa de ter o Windows Live para você acessar, nada mais. Que é o mesmo que a gente usa para acessar o Fórum TechNet, o TechWiki, né, o Hotmail e etc. E o que você ganha fazendo essa inscrição lá? Você tem treinamento gratuito sobre virtualização e cloud. Ele vai te ajudar a dominar o percurso formativo que você quer ter e obter novos conhecimentos. Você vai se conectar com outros profissionais de TI, discutir sobre assuntos diversificados no universo de virtualização. Ok? É bem legal. Faço sugestão de acesso para vocês lá. Vale a pena conferir essa dica, ok? Aqui embaixo
a gente tem o endereço para que vocês acessem, microsoftvirtualacademy.com. Assim que tiver um tempinho, dá um pulinho lá, faça a inscrição, faça os cursos que estão disponíveis lá, vai ser de grande utilidade, de grande ajuda para vocês. Vamos lá. Agora, se vocês têm dúvidas, vocês podem postar suas dúvidas no Fórum TechNet, ok? Que é onde a gente tem profissionais altamente qualificados, a gente tem um MVP, igual o Alexandro, que está ajudando todo mundo, as pessoas perguntam, não demora muito tempo, o tempo de resposta hoje no Fórum TechNet está sendo muito pequeno. A gente tem uma quantidade enorme de fóruns, abordando todos os tópicos, a gente consegue solucionar muitas dúvidas, ajudar muitas pessoas. Esse é o intuito de comunidade, fazer parte da comunidade, querer ajudar a comunidade e querer ajudar os participantes também dela. É bem legal. A gente também tem o TechNet Wiki, que é onde a gente tem os posts, onde você pode colocar seus posts, editar e fazer suas referências. É uma biblioteca mesmo de referência, de posts, de artigos técnicos, onde engloba toda a estrutura que a gente tem de produtos Microsoft hoje. Ok? Todo mundo pode acessar, pode editar um artigo, pode inserir um artigo, pode colocar um post lá. Tá? É uma base de dados muito grande. O Brasil está sobressaindo com ela, porque os profissionais de TI do Brasil estão levando muito a sério o TechNet Wiki. E é uma outra dica que vocês podem utilizar também como base de dados, procurar, se tiver alguma dúvida, vários artigos lá você pode encontrar. E aqui embaixo a gente tem os sites do pessoal de virtualização. A gente colocou aqui só os participantes hoje. É lógico que você pode encontrar os participantes que estão fazendo outras webcasts. Tem as informações da webcast no nosso site e blogs. Você pode acessar aqui. Em cada um dos blogs que a gente tem e que a gente colocou aí, a gente ajuda muitas pessoas também. Lembrando que as dúvidas mesmo, você precisa colocar no Fórum TechNet. Lá, todos os profissionais têm visibilidade da sua dúvida, vão conseguir te ajudar. E aqui a gente tem o meu blog, que é o Virtualizing. A gente tem o do Wilstermann, que é o Virtualization Brasil. O do Alexandre Prado, que é o alexandreprado.wordpress. Ele é MVP. E do Leandro Carvalho, que foi o idealizador de todas as webcasts que a gente está disponibilizando e fazendo para vocês. Ok? Gustavo. Oi. Oi. Você falou sobre o MVA. Lembrando que o MVA ele é dividido por setores. Então, a pessoa, de repente, o profissional que trabalha com VMware, ele não tem conhecimento sobre tecnologia Microsoft de virtualização. Dentro do MVA tem uma área específica que é voltada para profissionais de VMware que estão passando para o lado Hyper-V, assim também como desde o básico, né, do básico sobre virtualização até o nível mais avançado. Tem várias empresas, não só no Brasil, mas na América Latina, utilizam o Virtual Academy, né? Como eu falei, ele é segmentado, então lá você vai ter não só sobre tecnologia de virtualização, você vai ter deployment, WDS 2008, Configuration Manager, SCOM e vários outros recursos da tecnologia da Microsoft. Legal, muito bem pontuado, muito obrigado, viu, Alexandre? E aí, pessoal, a gente encerra a nossa webcast aqui. Para maiores dúvidas, ficou o nosso contato lá atrás. Essa webcast vai ser disponibilizada em breve. Creio eu que no máximo segunda-feira ou terça-feira, no mais tardar, isso vai estar disponível. E essa apresentação que a gente fez, eu vou disponibilizar ela no meu blog para que vocês tenham acesso a fazer o download dela, fazer uma leitura, pontuar as coisas que vocês tiveram dificuldades. E caso tenha alguma dificuldade, fiquem à vontade para entrar em contato comigo no meu blog. Eu estou disponível para isso mesmo. Quero ajudar se tiver alguma dúvida. E é isso, pessoal.
Muito obrigado pela participação de todos vocês. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. E a gente se vê no próximo webcast. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que participaram aí, pessoal. Muito obrigado.